Em meio ao oceano, longe de rotas comerciais e da atenção do mundo, existe um lugar conhecido como Ilha do Diabo, um nome que carrega medo, silêncio e segredos. Mas e se essa ilha não fosse apenas um ponto esquecido no mapa? E se ela escondesse experimentos militares tão avançados que nunca poderiam vir a público? Hoje, vamos investigar a teoria de que a Ilha do Diabo teria sido usada para testes de teletransporte, uma tecnologia capaz de redefinir a própria realidade. Prepare-se, porque o que vamos explorar desafia tudo o que você pensa que sabe. O nome Ilha do Diabo não se refere a apenas um lugar. Existem várias ilhas com esse nome ao redor do mundo, mas uma em especial chama a atenção por seu histórico de isolamento extremo e uso militar. Os fatos documentados sobre esse local são poucos, mas reveladores. É um ponto remoto no oceano, com uma forte presença militar em certos períodos históricos e acesso extremamente restrito. A documentação pública sobre o que realmente acontecia lá é quase inexistente. Durante décadas, registros sobre as operações na ilha foram escassos ou simplesmente classificados como secretos. E é exatamente aí que a história começa a ficar interessante, porque quando informações oficiais desaparecem, as perguntas mais intrigantes começam a surgir. O que eles estavam escondendo com tanto cuidado em um lugar tão isolado do resto do mundo? Instalações militares secretas, como a famosa Área 51, costumam seguir um padrão bem definido. Primeiro, elas são construídas longe de áreas civis, para evitar olhares curiosos. Segundo, precisam ter o controle absoluto do espaço aéreo e marítimo ao redor. E terceiro, a localização remota facilita que qualquer operação seja negada oficialmente. Uma ilha isolada no meio do nada é, portanto, o laboratório perfeito. É o lugar ideal para testar armas experimentais, novas formas de propulsão ou tecnologias que, se falhassem, poderiam ter consequências catastróficas. Segundo as teorias que cercam a Ilha do Diabo, ela foi escolhida exatamente por esses motivos, para ser o palco de algo que o mundo não estava preparado para ver. Algo que, se desse errado, ficaria contido pelo oceano, longe de tudo e de todos. A teoria do teletransporte não surgiu do nada. Ela começou a tomar forma com relatos não oficiais, que apareceram no período pós-guerra. Pescadores que navegavam em águas próximas à ilha contavam histórias estranhas, falavam de luzes intensas que surgiam do nada no horizonte e desapareciam em um piscar de olhos. Relatavam que objetos no céu sumiam subitamente, como se tivessem sido apagados da realidade. E o mais bizarro, suas bússolas enlouqueciam, e seus rádios paravam de funcionar sempre que se aproximavam daquela área. Anos depois, supostos ex-militares, falando sob condição de anonimato, reforçaram essas histórias. Um deles chegou a afirmar: a ilha não era um campo de testes comum. Algo estava sendo movido de um ponto a outro, sem atravessar o espaço entre eles. É aqui que a palavra proibida, a ideia que parece ficção científica, entra na história teletransporte. Ok! Vamos para a ciência. O que sabemos hoje sobre teletransporte? Atualmente, a ciência reconhece um fenômeno chamado teletransporte quântico. Mas calma, isso acontece apenas em um nível subatômico, com partículas de informação, não com matéria sólida. Ou seja, um fato científico é que até hoje, não existe nenhuma tecnologia conhecida publicamente capaz de teleportar matéria macroscópica, como objetos ou, claro, pessoas. Porém, é aqui que a teoria ganha força. Durante a Guerra Fria, as grandes potências mundiais não estavam apenas desenvolvendo armas convencionais. Elas financiaram pesquisas extremas, exploraram campos não convencionais da física e tentaram de tudo para ultrapassar os limites do que era considerado possível. Muitos desses projetos secretos nunca foram divulgados. A questão é: será que em um desses projetos eles descobriram algo que não deveriam? Uma forma de manipular o espaço-tempo que foi considerada poderosa demais para ser revelada? Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Além das luzes estranhas e falhas em equipamentos, existem relatos mais sombrios ligados à Ilha do Diabo. Algumas histórias afirmam que embarcações inteiras teriam desaparecido, sem deixar vestígios nas proximidades da ilha. Drones de reconhecimento e até aeronaves de pequeno porte teriam perdido contato com a base e nunca mais foram encontrados. E o mais suspeito: registros de missões de vigilância na área teriam sido misteriosamente apagados dos arquivos oficiais. A explicação do governo? Sempre a mesma: clima instável, erros humanos ou falhas técnicas. Mas para os teóricos da conspiração, o padrão de desaparecimentos
é estranho demais para ser apenas uma série de coincidências, especialmente quando o silêncio oficial sobre o assunto é absoluto. O governo não nega, nem confirma. Simplesmente ignora. E esse silêncio, muitas vezes, é mais revelador do que qualquer documento. Vamos imaginar por um momento que o teletransporte, mesmo que de forma instável e perigosa, fosse real. Por que uma tecnologia tão revolucionária seria escondida? A resposta é simples: porque ela mudaria absolutamente tudo. A logística militar seria instantânea, guerras poderiam ser vencidas em horas, a economia global, baseada em transporte e distância, entraria em colapso. Fronteiras geográficas perderiam o sentido. O controle territorial seria redefinido. Uma tecnologia assim seria, ao mesmo tempo, o maior poder e a maior ameaça que a humanidade já conheceu. Seria impossível de compartilhar com outras nações, perigosa demais para ser divulgada para o público e, acima do tudo, valiosa demais para que qualquer país admitisse sua existência. Segundo a teoria, qualquer experimento, bem-sucedido ou não, e principalmente, qualquer falha catastrófica, teria sido completamente apagado da história. No fim das contas, a Ilha do Diabo pode ser apenas mais um local militar esquecido, cujas histórias foram exageradas com o tempo. Ou pode ter sido o palco de experimentos que desafiaram as leis fundamentais da física. Vamos aos fatos concretos. Primeiro, não existem provas públicas de que o teletransporte de matéria ou pessoas já tenha sido alcançado. Segundo fato, governos ao redor do mundo já provaram ser capazes de esconder projetos militares secretos por décadas, longe dos olhos do público. Entre a ciência que conhecemos, o silêncio dos governos e as teorias que surgem na escuridão, resta uma pergunta fundamental: estamos realmente limitados ao que a ciência nos mostra hoje? Ou algumas descobertas foram consideradas perigosas demais para a humanidade e trancadas a 7 chaves? E você, o que acha? O teletransporte já foi testado em segredo? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.